Camada 1. Então na camada 1 a gente tem lá o nome dos 3 apresentadores, né? Então Bento Ribeiro, atrás do Bento Ribeiro tem o Renzo Vieira e atrás do Renzo Vieira, Vitória Raidar. Temos também o filho do João Baldo, né? Então, para quem não sabe, acho que a maioria que já viu alguns episódios do Chapado já conhece. João Baldo era um escritor que era o pai do Bento Ribeiro, né? Então o João Baldo ele era, né, nesse caso, um escritor brasileiro famoso. Infelizmente já é falecido, mas deixa uma gama de livros bem interessantes. A gente podia falar das participações em trabalhos anteriores do Bento, mas isso aqui é uma coisa mais que ligado ao Chapado Crítico, um iceberg específico do Chapado. Então, não é um iceberg específico do Bento, então aquilo que não é muito comentado no Chapado Crítico, é só comentado por cima, etc., a gente também vai passar meio por cima. Então, só para lembrar, Bento já participou lá da MTV, da Madafoca, Ben-Hur, Porta dos Fundos, etc. E aí você tem também as questões que o Bento sempre fica repetindo, né? Os mais famosos, né? Mesmo certo? A minha mãe. E o não eu. Faz review de filmes, então isso aí é o básico do canal Chapado Crítico, reviews de filmes feitos pelo Bento. Live interagindo com o chat, lendo notícias e casos interessantes, são as lives que o Bento faz. Normalmente aí, toda quarta e sábado, camada 2. Cinema nacional. Todo mundo sabe que o Bento Ribeiro ele tem um ódio pelo cinema nacional, isso é bem aparente em qualquer vídeo que ele já tenha feito falando sobre quase qualquer filme nacional, ele tem uma reação negativa, com algumas exceções, é claro. Ele já teve uma reação positiva agora recentemente com o Wagner Moura ganhando um Globo de Ouro, e também teve uma reação positiva, e isso quase ninguém esperava, com aquela série Tremembé. O Bento Ribeiro também, ele é muito fã do Tarantino, né? O Tarantino aí é um diretor de cinema bem conhecido, faz muitos filmes que envolvem principalmente a questão, que trabalham a questão da violência, né? Então ele gosta muito do Tarantino, né? Então é muito comum que as pessoas sejam muito fãs do Tarantino. Eu mesmo, quando eu tinha uns 12 anos de idade e nunca tinha lido um livro direito na época, eu era muito fã do Tarantino. Renzo é da família Gracie, do Jiu-Jitsu e pratica arte marcial. Então, isso aí também é uma das coisas que eu acho que a maioria sabe, mas o Renzo, ele é descendente ali da família Gracie, que é muito conhecida no Jiu-Jitsu, né? Praticantes do Jiu-Jitsu, e trabalharam muito com o que ficou muito conhecido internacionalmente, que é o Jiu-Jitsu brasileiro, né? Ou internacionalmente conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu. Então o Renzo ele também aparentemente dá aulas dessa arte marcial além de praticar. Brochada Sinistra e Rodrigo Magal. Bom, o Brochada Sinistra, muitos que não conheciam o Chapado Crítico vieram do Brochada Sinistra, que é um podcast que não leva muito a sério a questão do podcast, é mais uma questão de comédia, e ele é tocado sempre pelo Rodrigo Magal, ex-Porta dos Fundos. E o Rodrigo Magal tem uma ligação muito boa com o Bento, né? Ao contrário de muitos que o Bento odeia, principalmente o pessoal do Porta dos Fundos, o Bento Ribeiro tem por assim dizer, uma amizade com o Rodrigo Magal e o pessoal do Brochada Sinistra, que ele já participou várias vezes, né? Então, muitos fãs do Brochada e muitos fãs do Chapado, muitas vezes são as mesmas pessoas. Bento confuso e ou perdido, boomer, né? Então o Bento, para quem não sabe, ele é um boomer, né? Um baby boomer. Ele já deve estar beirando ali os seus 70 e poucos anos, pelo menos mentalmente. Então isso faz com que ele, entre outras coisas, fique vazando o link da pauta do programa, por exemplo. Não sabe mexer ou fica confuso com tecnologia e outras questões modernas. Chapado Experience. Então o Chapado Experience é uma coisa anual, na verdade só teve um até agora, em 2025, mas pelo que o Bento e o Renzo falaram, vai ser uma coisa anual. Então o Chapado Experience é um encontro pago onde os fãs do Chapado podem passar um dia ali junto com o Chapado, comendo, bebendo e participando das gravações. Bento nasceu em Portugal. Bom, isso aí ele quase repete quase todo o episódio de uma forma ou de outra, até porque ele bate muito de frente com o país Portugal, os portugueses, mas o Bento, ele nasceu em Portugal.
Me comam, é foda. É certo. Mascotes. Então os mascotes aí do programa, principalmente o Mazeuzinho e o Gregorinho. Mazeuzinho por causa do Mazeu e Gregorinho por causa do Gregório do Porta dos Fundos. Fotos por pagamento colocadas na mesa. É algo que o Bento estava fazendo há um tempo, que era que você mandar um determinado quantia de dinheiro, ele colocava a foto que você quiser na mesa. Cachorro Madruga. Então, Cachorro Madruga é o cachorro do Bento e era uma referência ao seriado Chaves, que é o seu seriado preferido. Camada 3. Problemas com drogas no passado. Então, o Bento já comentou isso várias vezes, mas ele já teve problemas com drogas no passado, incluindo aquela que é muito conhecida como ouro branco. Já foi gordo. O Bento Ribeiro já foi um cara gordo, principalmente quando ele era mais criança, adolescente, pelo que ele disse. Ele já foi bem gordo e com o tempo ele acabou perdendo peso. Algo que já gerou, inclusive, bullying quando ele tentava correr na rua. Ódio ao Porta dos Fundos. Todo mundo sabe, pelo menos aqueles que viram o Bento já reagindo especificamente ao João Vicente, que o Bento ele não gosta do tipo de humor que o Porta dos Fundos faz. Ele tem um ódio visceral com os tipos de coisa que o João Vicente e o Gregório falam, mas mais especificamente com o João Vicente, que ele considera insuportável. Mas isso não significa que ele odeie todos do Porta dos Fundos. Ele tem uma relação de amizade com o Rodrigo Magal e com o Totoro também do programa Brochada Sinistra. Aí, cara, dá um recado, então vai tomar no c, irmão. A sua mãe tá com câncer agora? Lima Limão e Copycats. Então você tem lá Elis Lima Limão, que é uma participante ali do chat muito famosa, e também você tem outros Lima Limão, que são os copycats dela, né? Então a família Lima Limão do chat às vezes cresce, às vezes diminui, mas eles estão presentes ali. Simp da Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney é uma atriz americana que recentemente estava envolvida em controvérsias, que ela fez uma propaganda de jeans que envolvia uma coisa meio racista para chamar atenção, e também alguns filmes que bombaram de bilheteria, e agora ela está tentando meio que sair dessa ideia, tirar dela a pecha dela ser uma pessoa meio racista, não sei o que. Ela está indo para um outro lado de vez em quando, mas ela é bem óbvio que ela ganha muito destaque com essas polêmicas, que é um modo de ganhar fama também aí em Hollywood. Mas o Bento em si, ele é simp, né? Ou seja, ele fica babando pela aparência da Sydney Sweeney, não pela qualidade de atuação da própria. Os sons da live, né? Então, durante a live você tem vários sons ali que são tocados em diferentes momentos, né? Alguns deles, como por exemplo, I'm Gonna Make a Name for Myself Here, que é do Gambit, do Deadpool, You Are a Simp, e I've Got a News for You, That Means You're Gay, que é do Law and Order SVU, entre vários outros. Ex-namorada prostituta. Então o Bento tem uma ex-namorada que é prostituta, ou pelo menos era, segundo ele. Depois ela morreu, ou no caso virou evangélica, que pro Bento é a mesma coisa. Então o Bento aí tem um passado de namorar uma prostituta. Ele já falou isso várias vezes no programa. Paulo Giraldelli, o inimigo número 1 do Bento. Então, Paulo Giraldelli é um professor. Ele já está há alguns anos aí nas redes e no YouTube fazendo vídeos sobre vários temas. E por algum motivo, o Paulo Giraldelli começou a criticar o Bento e vice-versa. Isso fez com que ele se tornasse um dos grandes inimigos ali do canal. Se não o inimigo número 1 do Chapado Crítico. Pessoas que o Bento gosta. Então, obviamente, tirando a Vitória e o Renzo, o Bento tem alguns outros poucas pessoas que ele fala bem no programa dele. Entre eles, Rodrigo Magal, Totoro, Dani Calabresa e Paulinho Serra. Eu amo minha avó, da Mia Gotti, que é uma entrevista da Mia Gotti, onde a Mia Gotti fala eu amo minha avó, com um sotaque bem estranho e uma voz bem estranha, e isso ficou
famoso ali no Chapado Crítico. E também ficou muito famoso porque a avó da Mia Goth meio que foi abandonada por Bento, já reagiu algumas vezes sobre essa história ali no Chapado Mas é melhor Crítico. se falamos em inglês. Todo mundo adora, ama a sua avó. Fala um pouquinho da inspiração. Ai, meu Deus. Eu amo minha avó. 1,65 m. Existe uma piada de que o Bento Ribeiro ele é baixinho e ele teria 1,65 m. Mas todos sabemos que isso é mentira e o Bento tem 1,63 m. Diddy. E aqui a gente está falando do P. Diddy, que foi pego lá num escândalo sexual nos Estados Unidos e agora está atrás das grades. E o Bento ele já reagiu a várias notícias e questões relacionadas ao Diddy e faz referência a ele também no programa. Marcos Mion. Outra pessoa que o Bento odeia e está sempre reagindo de uma forma negativa a tudo que ele faz na vida. Camada 4. Catupiry Gozado. O Catupiry Gozado é uma espécie de vilão do chat no Chapado Crítico. O Catupiry Gozado normalmente manda mensagens bem estranhas e peculiares ali para tirar o chapado e os ouvintes ali do sério. O Bento odeia gente que imita criança e homem que se veste de mulher para fazer humor. Especificamente essas duas coisas ele odeia. Então, quem der aí, sempre mande mensagens imitando criança no chat, por favor. Índia e Portugal. A Índia, principalmente com aqueles vídeos de comida de rua indiano, bem podre. E Portugal, principalmente a questão da imigração e algumas outras coisas, como a festa da foda, que o próprio Bento já reagiu, que é uma festa de comida lá em Portugal. São dois países, né, Índia e Portugal, que Bento sempre fica batendo de frente. Normalmente Portugal é por causa da imigração e a Índia é por causa da nojeira da comida de rua. É claro que nesses países não se resumem a isso, mas no Chapado Crítico não é nenhum programa de geografia, nada sério. Então o Bento ele sempre vai reagir aos podres desses países. Afliceta e psicoceta são duas palavras que o Bento inventou, principalmente quando tem alguma pessoa que está sendo muito simples em cima do outro, ou está enchendo o saco no chat, entre outras coisas. Não tinha PC por muito tempo. Então o Bento ele não tinha um PC, um computador pessoal, nem um notebook por muito tempo. Ele usava mais tablets e celulares da Apple e jogava no PlayStation 5. Hoje ele está usando mais um notebook ali no chat e isso faz com que, como ele é um boomer, já falamos antes, ele fique vazando a pauta. O Bento morou, pelo menos ele disse, por 10 anos mais ou menos ali na ilha de Taparica, que fica na Bahia. O Bento não gosta do David Lynch, que fez, entre outras coisas, aquele Mulholland Drive e o Twin Peaks. Mas ele gosta bastante dos comerciais que ele fez. Ele fez, para quem não lembra, alguns comerciais pro PlayStation, por exemplo. Chapado Experience alternativo do Catupiry Gozado. Então a gente tem ali um Chapado Experience, para quem aí participou, que foi um Chapado Experience alternativo, né, custando R$5 para entrar, que foi o Chapado Experience do Catupiry Gozado, perto ali onde estava o Chapado Experience real. Quem viveu, viveu. O Bento odeia pessoas que imitem ele. Então, você que sabe imitar o Bento, imitem ele, postem aí na internet que ele vai adorar. É mesmo aceitável. Mas as pessoas começam a usar em todo reel, todo vídeo, não é mesmo? Cara, igualzinho? Quem que falou? Você que falou isso? John Spiegelman, que é um músico ao vivo, não confundir, e isso é muito importante, com John Milkelton, que matou a família inteira do John Spiegelman ou algo assim. De qualquer maneira, obrigado aí, John Spiegelman, por tocar ao vivo aí no Chapado Crítico. É muito bom ter um músico ao vivo e não usar músicas pré-gravadas. Nível 5.
Stalkers. O Bento já falou que ele teve stalkers. Principalmente uma moça que ele cita que já stalkeou ele por um tempo, anos atrás, que inclusive chegou a encontrar com o pai dele. Stalker é aquela pessoa que vai atrás de alguém famoso, fica enchendo o saco sem ser convidado, etc. Bento nasceu um dos dias mais quentes de Portugal, onde morreram muitas galinhas. Isso é uma questão, como o Bento já falei antes, ele nasceu em Portugal, mas também Bento ele teria nascido num dos dias mais quentes que Portugal já teve, segundo, se não me engano, sua mãe falou pra ele, alguma coisa, alguém da família dele, foi um dia que morreram muitas galinhas ali em Portugal por causa do calor. Live retirada do ar devido a direitos autorais, e fãs idiotas falaram que era porque o Renzo brigou com o Bento. Então isso aconteceu algumas lives atrás, onde por causa de direitos autorais a live acabou sendo derrubada. A gente sabe que muitos canais aí, principalmente esses canais mais famosos de TV aberta, eles derrubam muito fácil a qualquer coisa que se reaja deles na internet. Isso já aconteceu ali nas lives do Chapá. E muitas pessoas, principalmente ali no Reddit, entre outros lugares, ficaram dizendo que na verdade era porque o Bento seria mais de direita política e o Renzo mais de esquerda política. Eles brigaram por alguma coisa assim, porque era totalmente mentira e era uma alucinação tirada pelos comentaristas ali. No fundo, a live só caiu não por causa de uma briga, mas por causa de direitos autorais. Rusga com a Paula Lavigne. Então, para quem não lembra, a Paula Lavigne ela é casada hoje em dia com o cantor Caetano Veloso. E a Paula Lavigne tem alguma espécie de rusga com o Bento. Ele já comentou numa live e depois ela respondeu na internet. Eu não lembro exatamente qual era o contexto da rusga, mas fica aí, né? Então eles têm uma rusga por algum motivo aí. Cara que doa dinheiro para o Bento fazer reviews do filme dos Simpsons. Então sempre tem um cara aí que quer que o Bento ele assista o filme dos Simpsons, mas o Bento acaba não fazendo. Vitória deixou o bolo Labubu de comemoração de 200 mil inscritos cair no chão. Ali, onde na orelha dele foi onde caiu a vela. Um autêntico... Puta que o pariu. Não é possível. Não é possível. Só vocês vendo, acabou. Labubu. Não acredito. Mandem vir outro bolo rápido. Não acredito, caiu no chão. Caiu no chão. Não é fake news. Não é falso. Simplesmente já Elvis na pelvis. Isso aconteceu durante a live de comemoração dos 200 mil inscritos, quando a Vitória vai tentar mostrar mais perto da câmera o bolo que tinha um Labubu. O bolo acaba caindo no chão e se espatifando. Review de lanches de comedy clubs. Por um tempo o Bento ele fazia alguns reviews, estava querendo fazer reviews de vários comedy clubs. Ele chegou a fazer algumas coisas em relação a isso, mas não foi tão pra frente. Alguns jogos que o Bento joga e ele fala lá na live. Dead Stranding 2, Catherine, que é um jogo de simp. Call for me. Oh, hey, Erica. I've got a nice pair of stiletto heels I know how to use. Whoa, Erica. Okay, enough of that. Jogo The Simpsons Tapete Out, que era um jogo que era mais no mobile, né? E esse jogo era... você gastava dinheiro real construindo uma cidade dos Simpsons ali. Ele gastou uma boa grana durante vários anos com esse jogo, mas o servidor fechou e ele perdeu tudo que ele tinha. O Bento disse que ele foi convidado para o CQC, mas por motivos que só ele sabe, ele acabou recusando.